Salve, salve! Estamos começando mais um episódio inédito de Missão Verbo Podcast. Eu sou o Padre Sirlei Oliveira e gostaria que você ficasse conosco nessa noite, nesse episódio, porque será muito bom. Falaremos da vida dos outros. Você não gosta? Não, nada disso, estou brincando. Teremos um grande amigo aqui. Tivemos ele há pouco tempo, mas agora vamos falar um pouco da sua missão particular. Tá bom? Grande abraço para o Guto Azevedo. Cara, eu sou seu fã, Guto. Sou muito seu fã, cara. Sou muito seu fã. Deus abençoe. Guto Azevedo é do Santo Flow Podcast, com entrevistas assim maravilhosas que realmente me edificam, porque cada personagem, cada filho e filha de Deus que passa por aquela mesa e diz da sua vida enriquece a gente. E eu vou aprendendo, né? Eu vou aprendendo com ele como se portar, como olhar, como entrevistar, o que dizer, o que não. Não sei se eu vou aprender direito, mas o aluno que não é bom, o professor é excelente. Então, um grande abraço. Quero também mandar um grande abraço ao Mateus, da comunidade Ruá, que realizou na nossa diocese, em São Miguel Arcanjo, um congresso nacional sobre anjos, angélico. E passou ali em São Miguel Arcanjo grandes figuras da Igreja Católica. E uma pontadinha de tristeza no meu coração. Parece-me que a gente não valoriza muito. Deveríamos valorizar um pouco mais, porque o que aconteceu ali, gente do céu, foi maravilhoso. Tanto as pessoas que estavam ali em São Miguel presencialmente, e tinham mais de 1.000 pessoas online, então foi um congresso maravilhoso. Então, um grande abraço ao Mateus, né? E temos o nosso trato. Quando vir para cá, vai lá para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, tá bom? E um abraço ao meu irmão, padre, o Márcio, ali de São Miguel, da Basílica, pelo belo trabalho que vem realizando. O trabalho do sacerdote, o trabalho do gestor, o trabalho do Márcio mudou a cidade de São Miguel Arcanjo. Então, e vai mudar muito mais com a gruta, com todo o projeto da imagem. Então, irmão, sou seu fã também. Deus abençoe muito você e continue aí firme e forte, tá bom? Nós estamos com um convidado que você já conhece. Porque aqui no Estúdio Box, onde nós estamos gravando o nosso episódio, ele também tem o seu programa. E ele tem uma história de vida, uma história de conversão, uma história de vitória e uma história de, não é readaptação, como que é? Restauração de toda uma vida, de toda uma caminhada. Eu acho que é isso. Estou aqui com Beni Martins. Obrigado mais uma vez, Padre, pelo convite. Que joia, Estivemos aqui num outro episódio. Falando sobre a trupe, matando saudade, chorando juntos. Inclusive hoje mesmo. Porque você vai contar o segredo? Eu vou contar o segredo, nós estamos gravando. Acabamos de fazer um ao vivo e não desgrudamos aqui da cadeira, estamos aproveitando porque uma coisa nós falamos da nossa parceria com o Trupe do Verbo e outra coisa é falar de uma vida, sim, de um cristão que conheceu a Deus e que teve os seus perengues e que venceu em Cristo. E que continua seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que se eu pudesse definir a minha vida de cristão, é que eu sou teimoso. Né? Talvez seja essa. A palavra é isso, eu sou teimoso. Aquela teimosia de cair, levantar, e toda vez cair, levantar e levantar de novo. E se tiver que cair de novo, vou levantar de novo, porque tem um alvo. Mas não seria uma teimosia carregada de fé e esperança? Sim. Virtudes teologais, fé, esperança e caridade? Sim, exatamente. E por isso, né, a gente se levanta. Porque a gente quer continuar nessa graça da fé, da caridade e principalmente dessa esperança do novo, né? Eu sempre falo, eu tenho um exercício comigo, Padre, que a noite, para mim, é o divisor de águas. Eu posso ter tido o pior dia
né, de pecador, de sofredor, aquele dia ruim da vida, eu durmo, outro dia é uma nova oportunidade que Deus me deu. Deus está me dando uma oportunidade de fazer diferente, né? E eu vivo muito isso, né? Talvez eu não tenha tido, né, uma grande conversão, talvez eu não tenha tido um grande testemunho de vida, mas eu me levantei todas as vezes que caí e vou permanecer assim. Mas a fé cristã parece-me que é um pouco disso também. A gente olhar, eu vejo isso. A gente olha aquilo que aconteceu, mas sempre em vista de algo novo, de algo que está por vir. A fé cristã nos faz ver novas todas as coisas, todos os dias. Inclusive, quando nós rezamos a liturgia das horas, naquela reflexão que nós fazemos nas completas, é bem esta fé que os salmos que nós rezamos, a palavra que nos é dirigida, é esta fé que é alimentada no nosso coração todo dia. Faça um exame de consciência, pede perdão, pede o auxílio da bem-aventurada Virgem Maria, encontre na palavra a sua força e deixa que Deus guarde o seu sono, porque o que virá no outro dia é totalmente diferente. Totalmente novo, né? Eu vivo assim, eu tenho vivido assim. Nos últimos dias, nas últimas semanas principalmente, eu tenho respondido ao chamado de voltar ao primeiro amor. Né? A gente falou sobre a trupe no outro episódio, a gente falou de algumas coisas que a gente fez, e vem ao encontro daquilo que eu tenho vivido com Deus. Deus tem me chamado muito a viver o primeiro amor, de se entregar mais, né? de voltar a ser cristão, disponível a Deus, à vontade de Deus. Porque também, né, eu disse no outro episódio, eu comecei em 97. Então já são 26 anos de caminhada. Você falou um pouco de quando você foi num grupo de oração, é isso? Um grupo de jovens, primeiramente. Fui convidado num grupo de jovens. Tinha quantos anos? Tinha 13 anos. Mas antes disso não tinha nenhuma participação na igreja? Não tinha nenhuma Sua participação. Sua família é de igreja? Como que é? Não, minha família é católica. Meu pai é muito católico. Eu falo para ele que ele tem mais fé que eu. Né? Mas não é de frequentar. Inclusive na missa, tudo. Fez a primeira comunhão, crisma. Minha mãe também. Né? Eles eram de comunidades rurais, né? De sítio, essas coisas. E a gente sempre resume. Minha mãe me ensinou a rezar desde criança. Meu pai me ensinou a rezar. É muito honesto, muito justo. Meu pai, assim, eu brinco que meu pai é daquele que devolve troco errado. Né? Ele me ensinou a ser assim. E tem uma vida de oração do jeitinho dele lá, na casa dele. Ele reza muito. Né? Às vezes eu me pego... Quando acontece alguma coisa comigo, ele fala: filho, fique tranquilo, não tenha pressa, estou rezando para você. E realmente. Mas a gente não teve assim. Tanto que até eu conto que daí com 13 anos que eu fui para o primeiro grupo de jovens, eu não tinha nem primeira comunhão, nada. Né? Tinha sido só batizado, não tinha feito catequese, nada. E aí a gente foi convidado, tinha um grupo de jovens muito forte lá na Nova Itapetininga, na Nossa Senhora de Fátima. E eu fui nesse dia. Participei no primeiro, no segundo, e eu me lembro do terceiro grupo de oração, que foi aquele encontro com Deus, assim. Lembro da pessoa que chegou no meu ouvido e falou: só se entregue. Né? A gente tinha um momento que todo mundo se ajoelhava e fazia um momento de entrega, e uma pessoa chegou no meu ouvido e falou: só se entregue, que Deus tem um plano para você. E assim, aí foi aquele momento. Ali que aconteceu o seu encontro. Sabe aquele momento que você chega flutuando em casa, parece que você está no céu? Foi nesse dia. Foi ali o terceiro, quarto grupo de jovens. E Deus fez umas coisas muito rápidas na minha vida. Deus me chamou muito rápido, assim. Aí 2 meses depois eu já estava cantando no grupo de oração. Você já tocava? Você aprendeu a tocar violão com quantos anos? Com 11. Por conta do seu pai? Seu pai também é violeiro e tudo mais, né? Meu pai é violeiro, toca viola, sempre foi. Eu sempre gostei, assim. A sua casa sempre foi em volta de música, não foi? Sempre. Eu me lembro, meu pai vive ainda na mesma casa. A gente viveu numa casa de 3 cômodos. Né? Um dos quartos era da minha tia. A gente tinha uma tia que tinha um problema mental, não lembro exatamente o que era. Eu acho que na época nem era diagnosticado, né, que tipo de problema era, mas ela morava nesse quarto. A cozinha e o outro quarto que era do meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. A gente dormia no mesmo quarto. Quantos irmãos? Só um.
Mais velho, 6 anos mais velho que eu. E então, assim, era ali. Então eu me lembro assim do meu pai ensaiando, eu dormi ouvindo ele ensaiar, ele sempre teve dupla de viola. Então a música para mim foi uma coisa muito natural. Pega o violão. Dessa época, assim, Quer lembrar as músicas de viola? Isso, de 13 anos antes. Nossa, tem muita O que você lembra do seu pai cantando? Meu pai, puxa vida. Tem muita coisa. Meu pai tem uma música dele que é muito... Eu tive a graça de gravar com ele essa música. Mas meu pai tem uma música dele que é... Eu só não vou lembrar, acho que vamos ver se eu lembro o tom aqui dela. Por qualquer dinheiro... Acho que é aqui, ó. Por qualquer dinheiro a gente perde a felicidade. Perde os amigos, é obrigado a mudar de cidade. Aí não lembro isso. Porque falta tudo, é uma vida de ouro. Por um salário eu derramo meu suor. Que maravilha, gente. Tem algumas coisas. E aí tem os clássicos, Chico Mineiro, né? Menino da Porteira, essas coisas assim que... Vinil. Que fica. Era tudo vinil? Vinil era... Cassete, principalmente vinil. fita cassete. Cassete e vinil. Fita cassete ele sempre teve, assim, muita fita cassete. Até me lembro quando criança, eu acho que essa mania de falar já vem de criança. Eu pegava as fitas cassete, né, e colocava no rádio e brincava de radialista. De radialista. E falava, agora eu vou tocar a música, o fulano lá pediu e tal. E daí apertava o play e tocava. Então, caramba. Esses dias eu tava lembrando, contando até pra minha filha, que meu pai é pedreiro, né? E a gente tinha um quintal grande. E uma vez eu peguei um pedaço de pau, né? Tem um nome. Né, que ele usava para trabalhar e desenhei assim como se fosse o braço da viola e ficava brincando no quintal. E olha só, acho que eu tinha uns 5, 6 anos. E eu me lembro que quando ele chegou do trabalho, minha mãe contou para ele, falou, o Beni estava brincando lá com a viola de pau e tal. E assim, foi uma alegria muito grande para mim que ele me chamou e falou, viu, você não precisa brincar com aquele de lá, pode pegar a viola do pai. Nossa. E assim, eu me emociono, porque... Eu acho que aí Deus foi colocando, né, essa vontade de tocar, de cantar. Eu queria ver meu pai. Na época tinha os festivais aqui em Itapetininga, né, e os festivais lotavam o Mário Carlos, o ginásio Mário Carlos aqui, lotado de gente, assim, e eu ia assistir meu pai tocar. Que orgulhão, né? Que orgulho, nossa, que orgulho. Então isso foi brotando, né, no meu coração. A música sempre foi algo muito natural para mim, né, muito natural. E aí com 11 anos eu pedi para ele. Meu irmão tinha comprado um violão, mas meu irmão nunca aprendeu, estava lá jogado. Eu falei, viu, me ensina umas notas. Aí ele me ensinou as notas ali principais, né, as 7 notas principais ali. E dali eu fui, ia nas bancas, comprava aquelas revistinhas de tinha cifrinha? De cifra. E aí chegava na escola e era o violão. Então desde os 11 anos eu já tocava. Já tinha uma noção boa de violão. E aí eu lembro que eu estava um dia no grupo de jovens, inclusive, e um dos coordenadores do ministério, o Renato, ele falou, viu, a gente quer convidar você para tocar no grupo de oração. Tinha um irmão que ele tinha que começar a trabalhar, não podia. O único que tocava violão no grupo começou a trabalhar e não podia ir. Mas aí me convidaram, porque sabiam que eu sabia tocar já e estava ali. E foi assim a gente começou. Né? Eu tive que aprender música, porque... tinha o Louvemos o Senhor. Sim. Eles fizeram uma vaquinha, né? Para quem é dessa época, sabe que era um livro desse tamanho, assim, o Louvemos o Senhor, com todas as cifras ali de missa, de grupo de oração e tal. Eu me lembro que nós pegamos o Louvemos e nós dividíamos, colocamos uma folha de papel. Então, Espírito Santo, música, página. Todas as músicas e todas as páginas. Na frente da música, a nota. Começa em dó. Então você já dava aqueles primeiros toques, até o outro
pôr a dedo na boca e virar, porque tinha sabia um que naquela desse parte, cantava. aquela música, que ela começava em dó, então nós já começávamos mais ou menos a dedilhar, procurava e cantava. É. Assim que nós dividíamos. E eu me lembro de um testemunho, a gente estava falando da fé do meu pai, um dos testemunhos que eu tenho, que tocou muito o meu coração, que num desses dias que eu comecei a tocar no grupo de oração, e foi muito impactante na minha vida, porque muito jovem, né? Eu tinha de 13 para 14 anos, muito jovem. E um dia desses que eu cheguei do grupo de oração, meu pai me chamou e contou uma história que ele nunca tinha contado. Que antes de mim eles tiveram um filho que faleceu com 4 meses de pneumonia. E eu, com os mesmos 4 meses, tive pneumonia. E meu pai disse que o médico chamou meu pai na antiga Santa Casa aqui, no Hospital Infantil aqui de Itapetininga, e falou, olha, infelizmente a gente não vai conseguir fazer nada pro seu filho. Né? Já foi feito tudo tal, e infelizmente ele vai falecer. Talvez esse seja o grande testemunho assim, da minha vida. E aí meu pai saiu, deu a costa pro médico, agradeceu, e no corredor, até hoje tem essa imagem de Jesus Misericordioso, lá na Santa Casa. Hoje está na capela. Mas antes realmente ficava no corredor ali da ala de internação. E ele disse que ele parou em frente à imagem de Jesus Misericordioso. E olha que fé, Padre. E falou com Deus. E falou com Deus. E olha que fé, que eu não teria coragem de fazer isso. Meu pai me contou assim, do jeitinho dele, né? Ele é bem caipira, quem conhece. Ele falou assim, se esse filho for para ser uma pessoa ruim, o senhor pode levar hoje. Mas se o senhor quiser dar mais uma chance e ele ser uma pessoa boa, que aconselhe os outros, seja uma pessoa que leve os outros para Deus, deixe que ele fique. Está marcada sua vocação, sua missão. Com 4 meses. Que bonito isso. Deus hein? entregou Que para fé, Deus. Que fé. Que fé. Eu não teria coragem de fazer Porque isso. você tem um filho hoje. Tem quantos anos seu filho? O mais novo tem 6 anos. Eu não teria coragem, Padre. Imagine. Né? No nosso egoísmo que a gente tem, eu não teria coragem, eu não teria fé que meu pai teve. Então, aí quando ele me contou isso, assim, falei, nossa, é isso que Deus quer. E aí, pra caminhada, na minha caminhada, foi assim, o impulso que eu precisava. Eu queria fazer tudo, né? O grupo de oração, né, tem disso, né? Tem o que prega, tem o que cura e libertação, tem o de cura interior, tem cada um tem o seu ministério. Eu queria fazer tudo. Eu queria cantar, eu queria pregar, eu queria... Mas quando que começa, por exemplo, a pregação? Porque você começa como no Ministério de Música, tocando. Depois, é claro, vai cantar também. Sim, já estava cantando também. Depois passa por todos aqueles encontros próprios da renovação, experiência de oração, aprofundamento. Na época tinha aprofundamento de dons, nível 1, nível 2, sim, nível tinha tudo. 3, Passei por tudo isso. Coisa. Depois a Escola Paulo Apóstolo. Né? Já não estava mais. Não estava mais, tinha a Escola Paulo Apóstolo. Acho que já estava no seminário, fui no seminário em 97, né? Que era não sei se até hoje se tem alguma coisa, mas era uma escala de ensinamentos. Era a experiência de oração, que era aquele primeiro amor, né? Depois o aprofundamento de dons, que ali você discernia para que lado você ia. Sim. Aqui no aprofundamento de dons, você seria um pregador, você seria um... né? E aí depois, se você... eu quero ser da intercessão. E aí você entrava na Escola Paulo Apóstolo para a intercessão. Aí tinha uma sequência de ensino só para intercessores, só para pregadores e tal, né? Que era dividido por secretarias, né? Sim. Secretaria Pedro da pregação, secretaria Davi da música, né? Então era isso. Mas eu me lembro inclusive no outro episódio, a Jane foi a primeira coordenadora que teve no grupo de oração. Então a gente começava, quem queria começar a fazer momento, ia rezar com o pessoal da partilha. E o primeiro momento que a gente fazia era o momento de Nossa Senhora, né? Que tinha aquela escalinha do grupo de oração. Entrada... Você faz isso... Nossa Senhora... tudo segmentado, né? Entrada Nossa Senhora, Espírito perdão, Santo, entrega... perdão... Isso. Você faz Nossa Senhora, você faz isso. Assim, cada um né? fazia. E aí, assim, entre aspas, o mais fácil era o momento de Maria. Né? Que você fazia uma oração, fazia uma entrega ali para Nossa Senhora, rezava uma Ave Maria junto. Sim. Então a gente começou fazendo isso, assim, daí Deus foi...
Mas como eu falei, foi muito rápido, padre. E assim, com 6 meses eu já estava conduzindo o grupo de oração, já estava pregando. Daquela época que você começa, quem eram os grandes pregadores aqui na diocese? Ah, a gente falou, né, do Teleco, seu Geraldo Franco com a Dona Cida, Franco, seu Júlio, né? Espetacular. Para nós da música, a Elisa. Sim. A Elisa era coordenadora dessa secretaria da VI local. Na época não era nem diocese, Itapetininga não tinha ainda diocese, sido diocese. Daí a Elisa, o Carlos que era o coordenador, né? Tinha uma Maria alguma coisa. Não me lembro. Maria dela. José. Dona Maria José, Dona que Maria também José. foi coordenadora também, uma das primeiras a trazer a renovação carismática para Itapetininga. Tinha ali muitos animadores muito, muito bons, né? Tinha muita gente boa. Que eu me lembro, aí tinha o pessoalzinho que já era novo, mas já tinha começado o Weber, né? O Weber, eu acho que tem uns 3, 4 anos antes ele já tinha começado, então ele já estava pregando, já estava em missão, né? O Weber, o Joãozinho lá do Tupi, né? O Michel do Tupi, que o Michel até voltou agora, inclusive. Então eram esses, né? Que eu me lembro agora de cabeça, mas acho que tinha muito mais aí, né? Tinha muito mais. Na minha experiência de oração foi o Michel que tocou, me lembro. Pregação do Teleco, pregação do seu Geraldo Franco. Tinha bastante gente. O Thales, que hoje é diácono. O Thales era aquela pregação forte, né? Doutrina, em cima de doutrina, contra. Tem um tema sobre isso, né? que inclusive é estou tentando lembrar. Heresias, não é heresias, não. Não é o nome, né? Era outro nome. Alguma coisa assim. Falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Porque naquele tempo nós podíamos ainda dizer quais eram. Hoje está difícil. Hoje, inclusive, saiu um documento da inovação agora que não pode. Difícil. Difícil. Tempos outros. Mas aí, experiência de oração, grupo de oração. Um grupo de oração. Eu me lembro de conhecer aí esses músicos, o pessoal. E os evangelizar shows, né? Que eu disse. Cada grupo de oração, quando tinha o seu aniversário, fazia um evangelizar show. Às vezes dentro da igreja, às vezes fora, com caminhão, essas coisas. Então a gente foi. E aí a gente começou, aqui na cidade, o pessoal começou aquela coisa de um comentar para o outro. Ali na Nossa Senhora de Fátima tem um ministério bom. E aí o pessoal começou a convidar a gente para ir. Inicialmente nesses evangeliza shows. Eu me lembro que a banda Paráclito, nós participamos de um evangeliza na Catedral. Nossa. Teve um evangeliza lá que nós participamos. Também comecei com o Ministério. Pode não parecer, né, gente? Mas eu comecei com o Ministério de Música. E por incrível que pareça, cantando. Eu até toco violão, arranho, né? Lá no grupo de oração em Angatuba, nós tocávamos, cantávamos, animávamos o grupo de oração, retiro de carnaval e tudo mais. E era você? Nós participamos. Tinha bastante gente. Eu, Michel, Sidney, Marfa, Lucy. Nossa. E tantos outros aí, o Hernani, o Márcio. Tem bastante gente. Tem. Bastante gente que passa pela vida da gente. Mas né? tinha um muito bom, eu me lembro, nessa época, tinha um muito bom no Bom Retiro. O Bom Retiro já estava bastante fervido de renovação, porque a escola deles não foi Itapetininga, a escola deles foi Votorantim. Sim. Né? Porque eles beberam muito de Votorantim. Eu acho que parentes que vão morar lá e tudo mais tiveram muito mais contato com Votorantim do que próprio com Itapetininga. E eu me lembro que lá já tinha assim, um grupo de jovens e também um ministério de música que era muito a gente fala que era muito do fervo. Que era do fervo, que era forte. Aqui a gente formaram-se bons ministérios. A gente falou do pessoal da São Roque, né? Eu não lembro exatamente o nome. O próprio pessoal da Santa Rita ali. Santa Rita era com a Elisa, né? A Elisa, o Tiagão, o Tiaguinho. Daquele grupo de jovens ali no Rosário, as meninas. O pessoal do Maranata, isso, a Vanessa, né? Sim. O pessoal do Maranata, baita de ministério. O próprio Geração Nova, que foi o que mais se aparecia mais, né? Apareceu mais.
nas Estrelas, o grupo Jovem Louvando das Estrelas, que era sensacional. A família Franco já A família Franco já tocava. Olha só quanta gente, né? Nossa, bastante. Olha E o pessoal só que está aí, né? É um Tem pessoal que tá aí. bastante gente que está aí. É um pessoal que tá aí, né? O Duda lá no Jovem Louvando, né? Junião, que era de lá. Nossa, eu ficava... Eu ia no Jovem... Era toda quarta-feira o Jovem Louvando nas Estrelas, assim. Eu ia pra ver o Júnior cantar. Eu ficava impressionado. Que voz que é aquela, que ministração, né? É assim, era... Você fala do Mastrandéia. Mastrandéia. Junião Mastrandéia. Era uma voz, né? Sempre foi uma voz maravilhosa. Canta muito, assim, né? Canta demais. Gordo, nós queremos você aqui, Gordo Céu. Vem aqui. Vem aqui. Tem história, hein? Você tem história, Tem irmão. história. Vamos fazer uma Missão Verbo só com o Mastrandéia, porque você faz parte não só da minha vida, do meu sacerdócio, mas você faz parte da missão, porque você era a trupe do Verbo com a gente. Também. O Junião, a gente tem essas... Você conhece bem. Entre tapas e beija, né? A gente tem assim... Com Júnior é assim, a gente é amigo, a gente briga, a gente volta, a gente fala, né? Mas ele assim, ele foi fundamental. A primeira vez que eu vi o Júnior, que ele veio, eu tava saindo de uma missa do colégio, e ele parou a motinha dele bem de frente, né? Veio bem de frente comigo e falou: "Você que é o Beni?" Aí eu tremi, né? Porque ele já era da equipe da cidade, da renovação, da Secretaria da Vi. Que a Secretaria da Vi tinha um ministério que ia nos encontros, né? Então tinha um pessoal que era escolhido ali. E você que é... Puxa. E aí eu tremi, né? Falei: "Tá, sou eu." Falei: "Olha, o pessoal lá na Davi tá falando bem de você, viu? Se prepare." Olha só. Que legal. Se prepare. E ele falou: "Vai ter convite para você." Nossa, aí E você sempre lá. E ele foi fundamental no ministério, no meu ministério, porque ele me ensinou a ser ministeriado, a ter um ministério, a ser pregador. Ele me ensinou muito essas coisas, a olhar com o olhar de missão, né? Eu queria tocar, eu queria cantar, eu queria evangelizar tudo, mas aquele olhar de missão que a gente aprendeu a ter na renovação, né? E o Junião foi fundamental nisso para mim. Eita, lembra aquele gordo. Você sempre lá no Nossa Senhora de Fátima. Sempre a Nossa Senhora de Fátima. Vida de comunidade. A partir daí, muito. vida de comunidade. Sim. Que é o grande diferencial também, né? É o que eu falo, eu sou teimoso, porque assim, é a minha casa. Sim. É a minha casa, lá que eu aprendi a ser igreja, lá que eu aprendi a ser comunidade, lá que eu aprendi a amar os irmãos, a suportar os irmãos. A chorar de alegria, a chorar de raiva. Chorar de raiva, a ter casa para voltar, né? Porque é importante, é importante. De um tempo para cá a gente vê alguns missionários que a gente não sabe, a gente não sabe quem é que enviou eles, né? Eles são enviados de quem, né? Então eu sempre tive olha, eu sou da Nossa Senhora de Fátima, sou de lá. Quando do grupo de oração, na terça-feira, a gente não pegava, de maneira nenhuma, a gente recebia missão na terça-feira. Terça-feira era dia de estar no nosso grupo de oração, né? A missa, tudo. Sabe, Beni, eu acho que uma das grandes besteiras que nós fazemos é quando surgem alguns problemas de comunidade ou aquilo que a gente tem como modelo de igreja não acontece na nossa comunidade. Acho que é uma grande besteira a gente pegar as nossas coisas e ir embora. Vamos ser sinceros, quando muda o padre, quando o padre não me agrada, quando o padre prega alguma coisa que não é o que eu... Sim. E aí a gente vai embora. A gente vai lá procurar o padre que me afaga. Perde, cara, perde. Quem sai da comunidade nunca ganha. Quem sai da comunidade perde. Exato. Pode ficar, talvez até, estou satisfeito, mas se permanecesse lá, acho que Deus daria muito mais mesmo. Sim. Que bom que você é teimoso. Eu sou. Nesse sentido, eu sou mesmo, assim. Fui convidado, fiquei 3 anos. Porque nesse tempo, quantos padres que passaram lá e cada um com um lar diferente? Nossa. Estava o padre Fábio, passou o padre Alexandre, passou o padre Ricardo, padre Gracélio, padre Lorival, que era das Estrelas. Bastante. Eu comecei... Nossa, nem lembro quem era o padre na época, em 97. Savassa. Padre Savassa das Estrelas. Falecido Savassa.
era nosso padre. Ficava na porta da igreja vendo o grupo de oração. Daquele jeitinho dele. Não pode fazer isso, não. Antônio João Savassa. Antônio João Savassa, tá com Deus. Tá com Deus. Com certeza tá com Deus. Que legal. Padre João Savassa. Então a gente... E qual foi a maior alegria de ter permanecido? Boa pergunta. Eu acho que é o próprio gosto da perseverança, padre. O próprio gosto da perseverança. De ter maturidade, de ir maturando com o tempo. De saber que as coisas passam, né? De saber que nada é definitivo. Comunidade nada é definitivo. E a gente precisa aprender isso, né? O padre que chega com ideias novas, com vontades novas, com sentimentos novos, ele tem o dever de mudar, né? E não sou eu, comunidade, que tenho que parar isso no padre, né? Não pode, porque aquela cruz sempre ficou ali. Aquele crucifixo sempre ficou ali. Agora esse padre vai querer tirar, né? Então ter a maturidade de saber que a obediência, né? Eu falo que eu sou obediente. Que é a virtude mais difícil. Nossa, muito. Eu falo que eu sou questionador, padre. Sempre falei. Eu questiono, porque para obedecer eu preciso entender. Eu preciso entender. O padre está pedindo isso? Tá. O padre está pedindo um tipo de música. Tá, mas eu quero entender. Por quê? Por que aquela música que a gente estava tocando não pode mais? Ou ele não quer mais? Tá, explicou, eu entendi, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Sempre foi assim, né? As pessoas já me conhecem, já que sempre quero entender, eu sempre questiono. Mas nesse questionamento eu nunca vou deixar de ser obediente. Por quê? Não porque eu sou padre, mas a última palavra do pai. Exato. Dentro de casa é assim. Exato. Imagine se na nossa casa, porque também lá dentro as coisas não acontecem segundo a nossa vontade, no nosso desejo. Imagine se qualquer coisa, pegar a mochilinha e ir embora. Vai pra onde? Vai pra rua? Pobre irmão de rua. Ele vai cantar pra você, cantar Toca de Assis pra você. Mas a paróquia também. Eu acho que o pior erro é quando alguma coisa não acontece segundo aquilo que a gente gostaria de que acontecesse e a gente pega as nossas coisinhas e vai embora. A gente empobrece. Olha, você empobrece a sua própria comunidade, porque é para você estar lá. A sua presença enriquece a comunidade. Aquele lugar é seu. Não é só você que fica pobre. Você deixa a sua comunidade pobre também, porque Deus quer plantar você lá. Aguenta firme, irmão, dizia um profeta que nós conhecemos chamado Padre Jonas Abib. Aguenta firme, irmão. Não quer dizer que eu não errei também, padre. Às vezes, né, a gente que está falando e contando um pouco do testemunho, não quer dizer que eu não errei. Errei muitas vezes, inclusive em vida de comunidade, inclusive com sacerdotes, né, com padres, né. Deixei muitas vezes a desejar. Mas a gente não é perfeito, né? A gente busca a perfeição. Até por isso eu comecei a conversa dizendo que Deus tem me chamado muito a esse primeiro amor, a voltar, porque... E aí é muito engraçado, né? Ontem eu estava tomando banho pensando nisso. Falei, vamos tocar nesse assunto. Fiquei pensando, vamos tocar nesse assunto lá no Missão. Porque é muito estranho eu falar assim. Às vezes tem algumas pessoas assistindo e dizendo, nossa, o Beni começando. Eu vejo ele na igreja direto. Né? Eu vejo ele na missa. Mas não quer dizer que você estando na missa, você estando na comunidade, que você está caminhando. É complexo, mas é verdadeiro. Sim. Porque às vezes você faz, e é uma coisa até rotineira na sua vida, mas você está caminhando? Você está realmente na caminhada? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está rezando como tem que rezar? Então, assim, por isso que eu tenho dito, assim, Deus está me chamando a fazer isso, a voltar realmente pro caminho. Não ficar só à beira do caminho. E eu confesso que já há algum tempo eu estou à beira do caminho só. Estou indo, cumprindo os preceitos e voltando embora para casa. E eu sei que esse não é o meu chamado. Então precisa voltar logo. A missão já é uma volta, né? Sempre precisa voltar logo. A missão já é uma volta. A missão verbo já é uma volta. Deus, desde aquele dia que a gente conversou de começar o podcast, e vocês sabem, o podcast é só o começo do Missão.
Tenho certeza que muitas coisas em Deus tá suscitando e vai suscitar. Sim. Mas já é uma volta, já é um... Posso dizer que já foi. Voltar a pregar na sei. paróquia Nossa Senhora Aparecida no Gramadão já é uma volta, já é um grande sinal de Deus. Demais, demais, demais. Padre, senti o mesmo frio na barriga do que a primeira pregação. O mesmo medo de errar. E você disse isso para eles. Disse. Né? Eu fico sabendo. Só que nem o Padre Savassi, viu? Fica lá na porta. Que bom que o pessoal lá é obediente. O mesmo medo de errar, o mesmo frio na barriga da primeira vez. E isso é bom. Isso é bom. Sim. Fiquei muito feliz por isso. Porque quando a gente se acha dono de si, que a gente acha que sabe fazer, é aí que a gente erra. Né? Não sei se eu posso tocar, mas eu vou tocar com muito cuidado e com muito carinho. Às vezes a gente acerta errando, erra acertando. O seu casamento que foi nulo é isso? É. Porque você tem uma história assim. Sim. Você tem uma história de um primeiro casamento em que a igreja olhou com muito carinho, com muito cuidado e profundidade e disse que aquele sacramento realmente não aconteceu. Sim. Como que se deu tudo isso na sua vida? Exatamente. Eu acho que é esse sentimento também de cair, levantar, né? Eu tinha 17 anos quando me casei. 17? 17 anos. Por isso que eu falo, eu acho que Deus faz as coisas permite as coisas muito rápido na minha vida. Né? Então a gente já começou Muito jovem. com 17 anos, com 15, 16 anos, padre, eu já estava pregando em todo lugar. A gente tinha a gente mudou, por exemplo, o encontro de pais da catequese lá na comunidade. Nenhum encontro de pais vai gente. Né? É o grande desafio. E aí uma irmã, a Sandra, maravilhosa, minha irmã. Eu falo que a Sandra é minha irmã, minha mãe. Ela é um pouco de tudo. Às vezes eu sou um pouco de pai dela, porque a gente briga, a gente... Sabe aquela pessoa que te edifica? Uhum. É a Sandra. E na época a gente transformou. Não, vamos fazer isso. Começou a fazer teatro, começou a fazer pregação. E a gente começou a ter 400, 500 pais por encontro, por mês. Num encontro de pais e catequese. De catequese. Então a gente começou a fazer e grupo de oração e pregação e tal. Então. E aí teve um discernimento, porque nesse meio caminho, o padre Zé Benedito, reitor do seminário, entrou na minha vida, né? Ele ia no primeiro cerco de Jericó. E depois que terminou, ele falou: filho, eu venho sempre no memorário só para escutar você cantar. Aquele jeitinho dele maravilhoso. Tô no meio do caminho e falou: poxa, por que você não vai no seminário? Aí teve esse tempo assim. Então, você chegou a fazer convívios então? Não comecei. Não tive nem coragem. Essa coragem você não teve. E aí, quando estava discernindo, a gente começou a namorar e aí teve o casamento. Né, com 17 anos. Tinha acabado de fazer 17 anos, eu fiz 17 em março e a gente casou em abril. Então, foi muito rápido, né? Tudo muito rápido. E é isso. Eu acho que a gente acerta... Essa frase é maravilhosa. A gente acerta errando e erra acertando. Porque você tem um fruto desse relacionamento. Maravilhoso. Deus foi... Que também é um grande acerto. Também é um grande acerto. Porque não é erro. Não. Inclusive é um testemunho maravilhoso. A Nathalie é um testemunho de vida maravilhoso. Quantos anos tem hoje? 20. Você é um pai de uma jovenzinha de 20 anos. Já sou sogro. É mesmo? Já tá namorando. Olha só, daqui a pouco eu vou. Graças a Deus com um menino bom, tá fazendo faculdade. Ela é um testemunho. Né? Na época, a minha ex-esposa ela não podia engravidar e ela fez a novena de Santa Teresinha. Ganhou, no último dia ganhou a rosa. E naquela semana ela estava sendo gerada. Porque vocês casaram e continuaram a vida de comunidade, vida de igreja. Continuamos, eu pregando. E assim, padre, se eu me arrependo de alguma coisa, como eu falei, e um divórcio é erro dos dois lados. Sim. Um erra, o outro erra, todas as coisas assim. Eu acho que o ardor da juventude fez com que eu não me portasse como um pai de família. E é isso eu acho que o senhor vai entender. Sim. De às vezes deixar o convívio, e isso é muito importante.
Principalmente quem quer ser missionário, quem quer deixar o convívio de família, de casa, às vezes até para sair pregar, até às vezes para sair cantar, né? Se eu me arrependo é disso, porque eu não entendi que hoje eu entendo e priorizo isso, que a primeira igreja é a casa, É a casa, a família. é a família. Mas aí até um Então testemunho. você já era pai. Já era pai. Já era pai. No dia, inclusive, que a minha filha nasceu, com 4 dias eu estava pregando. Então, assim, lógico, era querer, esse ardor de querer fazer a vontade de Deus, de evangelizar e tudo. Mas hoje eu vejo que a primeira igreja é a família. Sabe, é a casa. meu amigo, eu acho que a grande dificuldade é ser pai, é ser pai, Sim. não estar. Eu digo isso pelo sacerdócio. É relativamente fácil você ser sacerdote, mas é difícil você ser pai sendo sacerdote. Sim. Nós não saímos do seminário padre, Preparados no sentido de ser pai. Nós saímos sacerdotes, nós saímos para o culto, para os sacramentos. Essa paternidade, ela vem. Como que você pode pedir, por exemplo, de um sacerdote com 27 anos ser pai de uma multidão? É difícil ser pai. Muito difícil. Muito difícil. E aí, quanto tempo vocês permaneceram? 4 anos e meio, mais ou menos. E aí teve essa cisão, né? Que também foi um outro testemunho na minha vida, porque minha mãe tinha acabado de falecer. Nesse tempo, minha mãe falece. No dia 4 de dezembro, vai fazer agora 17 anos. E aí no dia 28 eu saio de casa. Saio de casa porque a gente realmente não tinha maturidade para passar. Foi a primeira crise que a gente passou. E a gente não tinha realmente maturidade para passar. E aí eu acho que aí vem a igreja misericordiosa, né? Vem a mãe. Sim. Vem a mãe que entende o filho. Eu demorei um pouco, confesso. Tomara que sirva isso de testemunho para as pessoas. Às vezes você é de segunda união e tudo. Eu confesso que eu demorei um pouco para entender, padre. Para entender, né? Poxa vida, como que eu vou pedir para a igreja que aquilo não existiu se eu tenho fruto daquilo? Sim. Que era a minha filha, né? E aí numa conversa com o padre Lorival, sentei com ele, né? Inclusive agora ele está assumindo, né? O Tribunal Eclesiástico. O tribunal, na época ele estava começando os estudos, né? Estava nos estudos. E ele me encorajou. Ele falou, Beni, o seu caso é assim, assim. Inclusive hoje eu encorajo muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão longe da comunhão, né? Por coisa besta, por não saber, por não entender que a igreja acolhe. Que a igreja tem te dá essa oportunidade de recomeçar, né? E aí Deus tocou realmente meu coração. E a igreja aí, misericordiosa, aceitou o pedido de nulidade, entendeu que um dos motivos, né, da nulidade é a falta de maturidade. Com 17 anos, a gente acha que você está preparado para decidir sua vida. Mas não tem maturidade para isso. Não tem maturidade para isso. Então hoje, graças a Deus, assim, tem muitos amigos já, né, que sempre pedem, como que você fez? E tal, eu já virei uma referência nisso. Já ajudo muita gente, assim, poxa, esse caso seu é fácil, esse caso seu é um pouco mais difícil, mas corra atrás. E graças a Deus tem muita gente que voltou. E outra coisa, padre, uma coisa que às vezes eu pequei duvidando da igreja, né? Porque a gente às vezes acha que o pecado do outro é maior, o meu não é, né? E a igreja acolhe, a igreja é misericordiosa, mas a igreja é mãe. E a igreja tem que corrigir. Sim. Né? Então, às vezes eu ficava, não, mas puxa, olha, eu tô fazendo, não sei o quê, olha, eu canto na igreja, não sei o quê. Porque enquanto estava acontecendo todo o processo, as etapas do processo, você já estava em segunda união. Estava com aquela que é sua esposa hoje. Eu já tinha conhecido a Vanessa, a gente já estava em segunda união, a gente já morava junto, já tinha filhos, né? E até por isso, para ser sincero comigo, para me dar essa oportunidade, né, de comunhão, mas principalmente por ela. Olha o egoísmo. Até inclusive você, se de repente você está em segunda união e não está buscando,
Talvez não busque por você, busque pela sua esposa. Ou você que é esposa, busque pelo seu esposo. Olha o egoísmo. Eu não quero, porque eu não quero... Poxa, e a outra pessoa? Mas, bem, às vezes o egoísmo acontece tendo a possibilidade do casamento. Quantos casos o casal pode casar, não tem impedimento nenhum, e uma das partes não quer, então é um egoísmo. Né? Exato, exato. Eu tive uma oportunidade agora há 2 anos de ser catequista de uma turma de adultos, e a gente passou por isso. A esposa buscou a catequese, queria fazer primeira comunhão, queria tudo certinho e tal, o esposo não queria. Não queria. E olha que motivo bobo, porque ele queria fazer uma festa. A grande maioria é por conta disso. Ele queria fazer uma festa. Então, enquanto ele não tivesse dinheiro para fazer a festa, ele não queria casar. E quanta graça ele estava perdendo. Sim. Graças a Deus, Deus foi tocando o coração dela, ela foi tocando também o coração dele. Graças a Deus, hoje eles são casados, participam da missa juntos. Né? A gente teve esse testemunho. E como que foi? Você recebeu, por exemplo, a notícia da nulidade? Nossa. Quanto tempo de processo? Bom, de processo realmente não foi 2 anos. Já o tribunal aqui? O tribunal aqui. Tá. Tribunal aqui. Que né? facilita muito, né? Demais, demais. Aliás, tem muita gente que critica o Papa Francisco, né? E isso é uma vitória do Papa Francisco. Sim. O Papa Francisco é que desburocratizou tudo isso. Realmente é um processo burocrático, é um processo como se fosse um processo civil. Sim. Você tem que ir lá fazer fazer a sua carta, contar a sua história, depois tem as audiências, Sim. né? Ouve você, ouve o... Tem um padre que vai por todo o meio dizer que não aconteceu, então tem um padre que... Existe o promotor, né? Como se fosse um promotor que vai defender o matrimônio, né? E também... E aí depois tem todo o processo até que chega, né, na decisão do juiz, né? Que o Papa Francisco facilitou porque antes ia para a arquidiocese, e aí tinha a segunda instância, que subia mais e ia até chegar em Roma. Né? Antes tinha isso, tem processo que chegou em Roma. Né? E hoje o bispo já pode, na sua diocese, o bispo já pode decidir. Acho que casos muito raros que ainda vai para o Tribunal Superior. Mas sim. A grande maioria dos casos são resolvidos no nosso tribunal mesmo. Facilitou muito, sim. E a notícia? Nossa, foi uma alegria muito grande quando eu cheguei. E mais do que isso, né? Aí você tem nós tivemos, né, um documento do bispo, assinado pelo bispo, e tem toda uma orientação, principalmente no nosso caso, que a gente já era de segunda união, a gente já ia receber o sacramento, né? E tem toda uma orientação, que o sacramento tem que ser um pouco mais... sem aquelas festas, né? Toda coisa. Tanto que tem gente que até hoje, eu acho que até hoje não sabe, né, que a gente recebeu o sacramento. Às vezes hoje a gente se levanta para comungar, às vezes eu percebo que às vezes o pessoal fica assim, opa, não tá casado não. Esse cara tá comungando aí. Mas a gente teve, a gente marcou correndo assim, foi uma bênção assim, lá na capela do seminário, bem com poucos convidados. E assim, o momento mais marcante foi quando a gente recebeu a comunhão no casamento. Vocês ficaram todo esse tempo sem a comunhão? Todo esse tempo sem a comunhão? Na comunhão. obediência? Sim. Conscientes, tudo? Sim. Muito por mim, eu tinha essa consciência, mas pela Vanessa também. A Vanessa, quando ela entendeu, né, tudo isso, porque para ela era mais difícil, porque ela não tinha tido essa vida de igreja, né, tal, foi mais difícil de entender. Mas quando nós entendemos, né, a gente participou e sempre na... O que você pode falar para esses casais que estão nessa situação, seja esperando um processo, ou seja, e tendo essa consciência de que na segunda união não estão preparados para os sacramentos da Eucaristia e da reconciliação? É isso. Eu acho que a esperança, né, a expectativa em Deus, principalmente em Deus, e eu digo assim, muda muito. O sacramento te dá uma bênção enorme assim, na vida financeira, na vida de casal. Como muda, padre? Bastante. Como muda, né? A gente que teve essas duas realidades, né?
de viver sem o sacramento e agora vivendo há 1 ano e meio já com o sacramento, muda muito, muda muito. A sua visão de quando você não estava apto para o sacramento era aquela visão de não de castigo, mas de correção? Sim, sim. Confesso que no começo não. Como eu falei, a gente ouve muito. O problema da gente é que a gente ouve muito. E hoje as notícias chegam muito rápido na nossa vida. E principalmente os ensinamentos. E os ensinamentos que às vezes a gente tem ouvido não é um ensinamento católico. Padre Fábio é maravilhoso nisso. Padre Fábio, ele bate nessa tecla. Nós não somos cristãos, nós somos católicos. Você quer ir para o céu? Seja católico. A nossa fé é católica. Então, por outras doutrinas, a gente fica, né, entra esse questionamento no seu coração, não é, padre? A gente questiona também assim, não, mas fulano lá. Fulano lá tá casado, mas a gente sabe que tem uma outra, tá comungando, fulano lá. Olha poxa, soberba, olha que soberba que é. Olha, fica lá. Fulano não pode. A gente se compara muito com os outros, né? E não é esse lado da comparação com o outro, não. Mas aquilo que diz a Santa Igreja. A Santa Igreja. Exato. Então, assim, no começo, sinceramente, eu fiquei bem chateado. Falei, puxa vida, não vou poder, não tem uma outra maneira, não tem jeito. Mas depois Deus coloca a calmaria no nosso coração, o entendimento, né? Então, respondendo até a pergunta e dando esse testemunho para quem está já no processo, espere em Deus, coloca no coração de Deus, reze e coloque como oferta isso para Deus. Eu e a Vanessa, a gente sempre pensava assim. A gente fez questão de pagar o processo e a gente fez questão de esperar cada momento do processo como oferta a Deus. Né? Se em algum momento a gente estava em pecado e a gente sabia que estava em pecado, como remissão do nosso pecado era aquele momento de expectativa, de espera e daquele processo. Né? Então espere em Deus, coloca em Deus e principalmente a obediência. Eu acho que isso a gente vai... Obediência e oração. É muito difícil, mas isso a gente vai aprendendo, a gente precisa ser obediente. A virtude mais difícil é o da obediência. Mais difícil é a obediência. E a gente precisa ser. E principalmente, eu tenho, como eu tenho dito, esse momento da minha vida que Deus está me chamando de volta, eu tenho amado muito mais a Igreja Católica. Muito mais a Santa Igreja. Muito mais. Tenho ouvido muito, tenho lido muito mais sobre a Igreja, para a gente aprender realmente a obedecê-la, a amá-la, né? Porque com a Igreja a gente não erra. Sim. A Igreja é infalível. Sim. Né? A Igreja é santa. A Igreja é santa. Nós somos pecadores. A Igreja é não santa. É essa coisa de a Igreja é santa e pecador. Não, a Igreja é santa. Tem eu nela. Os pecadores. Sou pecador que confia na misericórdia de Deus. Né? E fazer a vontade de Deus, né? Ontem, padre, eu me lembrei de uma frase que um padre me disse uma vez, gordo, a gente falando sobre o que é fazer a vontade de Deus. Esse padre me deu uma luz que eu não esqueço jamais. A vontade de Deus passa por 2 crivos. O do bom senso, né? Deus não vai te pedir alguma coisa que não seja de bom senso. Pense nisso. E de um outro crivo que é muito importante, do consenso. Né? Não adianta você achar que você está fazendo sozinho a vontade de Deus. Se as outras pessoas estão falando para você que não é, não é. Não é. Então, né, o padre Sirlei um dia me falou isso. Passa por esses 2 crivos. Você falou gordo. Então, era você, então. Na época que você era estava. gordo. A gente se encontrou hoje aqui, a gente falou, ele olhou para mim, por que você tá gordo? Então, aprender a fazer a vontade de Deus e entender isso. A vontade de Deus passa pelo bom senso. Deus não vai te chamar para que você faça uma loucura, saia aí pregando feito louco na praça. Né? Né? Como São Francisco fez. Deus não vai. Deus tem um bom senso com você hoje. E o do consenso.
Os outros irmãos vão confirmar na sua vida a vontade de Deus. Não tente ser sozinho, né? Eu acho que essa é uma grande falha. Sim. A gente achar que a gente está fazendo a vontade de Deus. Aí vem uma crítica. Não, aquele é um perseguidor da vontade de Deus. Né? Ele é o herege. Daquilo que você pode dizer, estamos finalizando o nosso episódio hoje. Amém. O que Deus tem colocado no seu coração? Você disse aí desse renovo, dessas novas coisas que estão já borbulhando e acontecendo na sua vida. A partir de agora, o que temos aí pela frente? É isso. Acho que é voltar ao primeiro amor, principalmente. Tenho voltado, tenho buscado. Para ter uma ideia, graças a Deus, estou tendo a graça de comungar todo dia, que eu não fazia há anos, padre. Eu não tinha essa graça. E de aceitar a vontade de Deus, de estar à disposição de Deus de novo. De ter disponibilidade para Deus. A gente, como eu falei, eu priorizei muito a minha família, já por causa do primeiro erro, né? Sim. A gente não quer errar de novo. E graças a Deus eu acho que Deus colocou que é um tempo de se dedicar às coisas de Deus novamente. Em todos os sentidos, né? E aquilo que Deus quiser. O Ricardo Sá estava dizendo no podcast que o padre Jonas não ensinou eles a terem ministério, né? Ensinou eles, sempre disse que eles tinham um serviço. E se eles chegavam em alguns lugares, o serviço era varrer o salão, varria o salão. Se era ajudar a montar o som, montava o som. Né? Se de repente tinha alguém para cantar, não tinha ninguém para cantar, então o serviço era para cantar. Então eu tenho me colocado assim para Deus. Qual é a vontade de Deus, o que Ele quer, né? E está disponível a vontade de Deus, principalmente. Seja qual for o serviço. Né? Que bonito isso. Pois é, chegamos ao final desse nosso episódio. Com certeza serviu muito a mim. A mim. Claro. Com certeza serviu muito para você também. E Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco nesse episódio. Continuaremos com Missão Verbo Podcast. Irmão, obrigado de novo. Deus abençoe muito. Eu que agradeço. Tamo junto. Tem muita coisa aí pela frente. Vamos fazer junto. Vamos. Tamo Conte junto. comigo. Deus abençoe. Amém. Obrigado, gente. Tchau. Deus abençoe. Tchau.